Olá, irmãos. Professor Marlon Meira aqui para nossa aula número 18 de breve introdução à educação cristã clássica. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque mais uma vez estamos reunidos para fazer uma gravação para nossa aula. Obrigado por esse curso, obrigado porque temos chegado até aqui. Estamos começando agora a aula 18 e nós te agradecemos por essa experiência. Hoje é uma aula de revisão. Nós te agradecemos por essa experiência que temos tido, pela interação com alguns alunos durante o tempo do curso. Obrigado pelo aprendizado que a gente tem tido. Obrigado em nome de Jesus por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos. Hoje é dia 5 de. Claro que eu estou gravando aqui no dia 4, mas hoje você está assistindo aí no dia 5 de junho. É o dia que nós receberíamos o nosso irmão e escritor Isaac Folha para uma aula no templo, né? Uma aula para toda a igreja, né? Mas foi cancelado por o evento. Acho que o evento que ele vinha aqui, ele vinha a Brasília para receber um prêmio. Me parece que o evento foi cancelado. Então, pode ser que haja essa aula numa outra ocasião, mas hoje nós estamos de volta aqui na nossa introdução à educação, breve introdução à educação cristã clássica, e eu vou seguir o cronograma que eu havia planejado para a próxima aula, quer dizer, para a aula seguinte, né, a partir da última, que é iniciar uma revisão sobre o nosso curso, né? Até porque você se lembra que no último vídeo nós encerramos a leitura do nosso livro-texto lá do nosso material, que é a Introdução à Educação Cristã Clássica do Christopher Perry, né? Então, sendo assim, a gente vai fazer hoje uma aula de revisão. E aí, olha só que interessante, durante a preparação para essa aula de agora, para esse vídeo de agora, eu fui rever todas as aulas, desde a número 1 até a aula 17. Eu assisti o máximo que eu pude, não assisti todas as aulas completas, mas eu assisti o suficiente para pegar lá para anotar numa lista, né? Todos os tópicos que foram abordados até aqui, para a gente fazer uma revisão. E quero dizer para você que eu assistindo a esse curso novamente, é, eu fiquei muito feliz assim com, com o resultado, assim, fiquei muito feliz com algumas partes específicas, igual na parte quando eu falo sobre, eu vou falar sobre isso daqui a pouco na parte da revisão, né, mas a parte que eu falo sobre a importância do cristão ler, ou a questão do trivium, deixa eu ver se eu anotei essa aqui, não sei se eu anotei essa daqui, não estou lembrado de ter anotado essa, estou lembrado na minha cabeça aqui, mas não, acho que eu não fiz essa anotação aqui, do trivium como trindade, do trivium, fiz sim, aqui ó, fiz sim, a parte do trivium e a trindade, enfim, eu quero dizer para você que eu fiquei muito feliz. Às vezes a gente que dá o curso assim, a gente não fica atento ao que a gente mesmo fala, né? Mas depois se a gente voltar e assistir, é bastante interessante para a gente ver o desenvolvimento do próprio curso que está sendo dado, né? Muito bem, então vamos lá. Vai ser bem simples essa revisão, é claro que ela vai ser uma revisão comentada, né? Mas ela vai ser simples porque eu vou passar por todas as aulas para a gente ir tratando do que foi dito, do que foi falado ao longo das aulas, tá certo? A gente fez um curso baseado no livro do Christopher Perry, que é chamado Introdução à Educação Cristã Clássica. Ele é um livro muito curto, então eu desde o começo já sabia que eu não usaria todas as aulas para falar sobre, para usar o livro, né, como base para todas as aulas. O livro seria usado como base para o curso, mas não necessariamente para todas as aulas. E nesse sentido, eu acho que, deixa eu só ver qual foi o lugar. Então, aí, acho que foi, na aula 4 então, é que a gente começou a falar sobre o livro, né? Então, vamos lá. O que a gente falou na aula 1? Eu apresentei o próprio livro para vocês, dizendo que seria o material base, né, para o curso.
A gente tratou ali de uma definição, pelo menos no início lá superficial, sobre educação clássica, alguns conceitos relacionados à educação clássica. Depois eu tratei desses conceitos com mais precisão na aula 2, mas eu já apontei para esses conceitos aqui na aula 1, principalmente lembrando agora, mas principalmente falando lá no dia, que a educação clássica ela dá a mesma, não é a mesma, dá a mesma importância para o método que dá para o conteúdo. Mas não é assim, não é nada 50%, 50%, não é nada 50-50. Mas isso é importante comparado à importância que a educação moderna dá ao conteúdo muito acima do método, de certa forma. Porque também tem outro detalhe. Se a educação moderna desse muito mais atenção ao conteúdo e menos atenção ao método, apenas se fosse apenas isso, é isso, mas não é apenas isso. Se fosse apenas isso, você teria que questionar, será então que mesmo que seja pouca atenção, o método continua sendo o método da educação cristã clássica, ou da educação clássica, né, em geral, que é o trivium, né? Bem, a resposta é não, né? A educação moderna abandonou completamente não, né? Mas abandonou o método do trivium, das 7 artes liberais, e começou a criar uma série de métodos, né, diferentes e novos e tal. Se eu não me engano, é no livro do Adler. Acho que é esse livro do Adler em que eu não sei se é o livro do Adler, que ele apresenta uma. É um livro do Adler, sim, que ele apresenta as novidades em termos de alfabetização que aconteceram nos últimos 200 anos, e elas foram experimentais, inclusive aspectos assim do tipo novos métodos de acabei de falar a palavra agora, de alfabetização, que foram considerados incompetentes ou incapazes, né, de ensinar a alfabetização bem como já vinha sendo feita no método fônico, historicamente, né, na educação clássica. Então, portanto, esse método novo abandonado, mas não voltar para o método fônico normal. Desculpa, normal não, clássico, antigo. Mas tentar implementar novos métodos, né? Então, assim, existe uma diferença muito grande entre a proporção de importância que a educação clássica dava, tanto para o método quanto para o conteúdo, em relação à educação moderna. Então, na educação clássica seria alguma coisa mais ou menos assim. Na educação moderna você tem uma atenção muito maior, muito mais atenção dada, você tem uma desproporcionalização, né, da atenção dada ao conteúdo em relação ao método. E esse método, mesmo que seja pouco, não é o método do trivium, porque se fosse pouco, mas fosse o trivium, seria pelo menos aceitável, mas não é o caso, né? Então a gente falou sobre isso na primeira aula. Também já introduzi ali na primeira aula os conceitos do trivium e do quadrivium, as 7 artes liberais, né? No entanto, foi na aula, deixa eu ver quais aulas foram. Foi nas aulas 11 e 12 que eu apresentei, daqui a pouco eu falo sobre elas, que eu apresentei os conceitos do trivium e do quadrivium melhor, né, mais profundamente. E também na aula 1, foi exatamente na aula 1 que eu fiz a menção de algo que eu tenho pensado ultimamente, que é a comparação, a comparação entre o método do trivium e a trindade na sua relação com a própria criação, desde a criação, né? Então, só para recordar isso, seria uma ideia de que no trivium você tem os três estágios que são, eu vou colocar de baixo para cima aqui, a lógica, a gramática, a lógica e a retórica, né? Gramática, lógica e a retórica. E na trindade, no relacionamento da trindade, não é a trindade em si, mas o relacionamento da trindade com a sua própria criação, você tem um primeiro período em que Deus chama o seu povo e se apresenta a esse povo no sentido de conhecimento, né? Vamos pensar aqui, por exemplo, que Abraão, quando foi chamado, não tinha a menor ideia de quem era Deus, né?
E quando eu digo não tinha a menor ideia, você pode imaginar um processo de santificação de alguém que se converte, né? Você se converte, não tem a menor ideia de quem Deus é, e você passa a conhecê-lo, né? Então, esse passar a conhecer uma primeira abordagem, um primeiro conhecimento de Deus que Abraão teve e que depois o povo de Deus todo foi tendo durante o período do Antigo Testamento, é o que a gente poderia comparar com o estágio da gramática. Depois de Jesus encarnando e fazendo uma espécie de análise, de avaliação do que havia sido ensinado no passado, e comparando e fazendo uma espécie, vamos dizer assim, de avaliar tudo, ficar com o que é bom, né? Eu sempre gosto de usar aquele exemplo de quando ele diz que foi dito para você que você deve amar o seu irmão, seu amigo e tal, e odiar o seu inimigo. Mas eu digo, você deve amar o seu inimigo e orar por ele, né? Então é uma espécie de revisão histórica que Jesus está fazendo ali e apresentando uma perspectiva nova, um Novo Testamento, vamos dizer assim, né? Uma nova aliança. E, portanto, seria comparável ao estágio da lógica quando o nosso aprendizado é uma revisão, uma volta ao texto que você viu originalmente no estágio da gramática, para que você agora faça uma avaliação do que faz sentido, do que não faz, né, do que você do que vai construir a sua cosmovisão, o seu pensamento, porque afinal de contas você não vai construir o seu pensamento em cima daquilo que você aprecia apenas, mas você precisa construir o seu pensamento em cima daquilo que faz sentido, aliás, daquilo que é verdadeiro, porque como eu disse também numa outra aula, deixa eu ver se eu chegar a anotar isso aqui, eu lembro de ter visto isso na minha revisão aqui, mas eu não lembro se eu anotei, a menção que eu fiz sobre a verdade, acho que eu não coloquei aqui, sobre a verdade, uma menção sobre a epistemologia, né? A verdade sendo o discurso que coincide com a realidade, né? Então, até usei o exemplo do lápis, estou com o lápis aqui, usei o exemplo do lápis no dia, para dizer que o lápis, quando eu falo assim, este lápis é preto, o meu discurso é verdadeiro, na medida em que o meu discurso combina com características da realidade que eu estou descrevendo, que é o próprio lápis, né? Então, no sentido de você, no segundo estágio, e portanto a vida, o ministério de Jesus sendo uma espécie de, veja isso faz sentido? Não, faz sentido com base no meu parâmetro, Jesus dizendo como Deus, né? Não faz sentido, então faça assim, tal como eu vou te dizer agora, né? Então o ministério dele foi de ensino para esse sentido. E depois, quando Jesus ascende aos céus e deixa o Espírito Santo, a partir desse momento e até hoje, na história da criação, nós temos o Espírito Santo nos conduzindo, né? Paulo, por exemplo, fala que não sabe orar e que pede ao Espírito que o ensine a orar, né? Que interceda por ele, né? Ou seja, o Espírito Santo passa a nos dar a capacidade de comunicação com o próprio Deus e com as pessoas no aspecto do evangelismo e tal. Eu sempre penso que o evangelismo é muito mais eficaz quando a linguagem que você utiliza para evangelizar é uma linguagem que já passou pelo crivo da gramática, pelo crivo da lógica e agora está na sua expressão eloquente, né, na sua expressão correta, na sua expressão adequada. E lembre-se, sempre que eu falo correto, eu estou falando verdadeiro, e sempre que eu falo verdadeiro, eu estou falando em Jesus, e sempre que eu falo nesse sentido, sempre que eu falo isso, eu estou falando no sentido de que o discurso, a expressão, ela será eloquente, não quando ela for apenas bem construída e bela, e apreciável, mas ela precisa estar baseada na lógica, e a lógica é interessante porque a lógica aqui é a lógica do próprio Deus, é a lógica da realidade, né? Por isso que eu gosto muito da expressão não faz sentido, ou faz sentido, né? Quando eu uso essa expressão, às vezes tenho medo que as pessoas não entendam o que eu estou dizendo, porque pode pensar que é uma expressão do tipo, assim, você olha para o céu e fala, nossa, está chovendo agora, mas isso não faz sentido. Ora, mas claro que faz sentido, porque a chuva existe, né? E chover não é algo fora da lógica. Agora, quando eu digo não faz sentido, eu estou falando, por exemplo, vamos pensar aqui, por exemplo, numa pessoa que decidiu que se sente como uma árvore e a partir de agora ela vai agir como tal. Isso não faz sentido, né? Nesse sentido que eu estou falando isso. Bem, então essa foi a aula 1. Na aula 2, eu fiz menção de alguns comentários que foram feitos lá no
Deixa eu mostrar isso aqui. É, aliás, eu quero mostrar uma outra coisa aqui também que eu tinha esquecido de falar no começo aqui, que é eu mostrar aqui para vocês a playlist da EBD Breve Introdução à Educação Cristã Clássica. Opa, deixa eu voltar aqui. Olá irmãos, aqui o professor Marlon Meira. Clica errado e dá tudo errado. A playlist aqui da Breve Introdução à Educação Cristã Clássica, com 17 vídeos, e que agora esse vídeo agora que você está assistindo já está aqui nessa playlist também, quer dizer, já estará quando você estiver assistindo, então vai até a aula 17, e aí eu vou clicar aqui nesse primeiro, eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Não, mas vai ser o segundo então. Peraí. É exatamente isso que eu queria mostrar. É que houve uma interação durante o curso, né, de algumas pessoas, na verdade foram só duas pessoas que falaram conosco aqui através dos comentários do YouTube, né? Que foi a irmã Sinoélia e o Antônio Carlos Peixoto, mais conhecido como Valadares. Antônio Carlos Valadares Peixoto, o nosso irmão Valadares. Inclusive até foi interessante porque eu cheguei a colocar aqui um like nos dois e cheguei a colocar inclusive uma resposta aqui para os irmãos na época, mas acabou não saindo por algum motivo. Aí eu acabei respondendo no próprio vídeo. Então essa era uma outra menção que eu queria fazer, ainda já falando sobre a aula 2, né? Então os comentários que foram feitos pelos nossos irmãos aí ao longo do curso. Alguns outros comentários apareceram também, mas eu quero mencionar esses dois porque foram comentários que eu respondi na aula 3. Então a gente falou na aula 2 sobre uma reflexão sobre a educação no Brasil, e nessa aula 2 também, nessa aula 2 a gente deu uma definição mais precisa e mais profunda dos termos educação cristã e clássica, porque a gente está falando sobre educação cristã clássica, mas afinal de contas o que significa isso? Então nós demos ali uma definição completa, completa não, mas mais profunda, mais detalhada do que são esses três conceitos de educação cristã e clássica, né? Baseado, essa aula foi, esses conceitos a gente se baseou exatamente no Christopher Perry, num texto dele mais curto que eu apresentei lá no dia, que eu mostrei no dia, que é um texto que traz as definições dessas três palavras, né? Então essa foi a nossa aula número 2. A reflexão sobre a educação no Brasil que eu fiz naquela aula 2, inclusive teve uma pausa para reflexão, para você fazer uma reflexão enquanto você assistia a aula, né? Portanto foi uma reflexão em relação ao fato de que no Brasil nós temos apenas um currículo oficial e qualquer outro tipo de tentativa de um currículo diferente nas escolas não é aprovado pelo MEC e, portanto, o MEC o MEC tem conseguido ensinar o Brasil, vamos dizer assim, todas as crianças do Brasil no mesmo currículo, o que é algo extremamente completamente inaceitável, né? Eu sempre falo, quando eu falo sobre isso, e eu falei sobre isso também lá naquela aula 2, eu sempre falo que o problema não é o currículo que o MEC exige que a gente utilize em todas as escolas. O problema é haver apenas um currículo e o problema é que o MEC apenas é que apresenta esse currículo. Porque se o MEC tivesse 4 currículos, ainda assim seriam 4 currículos vindos de uma mesma fonte, né? E a gente fez essa reflexão porque currículo é algo muito importante. É interessante também lembrar que nós que somos pais de crianças em escolas, seria importante, é importante que você leia o currículo da escola do seu filho. Você não vai escapar do currículo, né? Se você ler o currículo da escola do seu filho e falar que você não aprova esse currículo, e imaginar que tirar o seu filho dessa escola e colocar numa outra escola será a solução, inclusive se você procurar essa escola, escolhendo essa escola a dedo, você não terá muito sucesso. Haverá diferenças, é claro, porque as escolas não são idênticas, mas essas diferenças não serão de currículo, serão de aplicação desse currículo
se bem que o MEC exige que o currículo seja aplicado de uma forma X, né, e não A, B, C, D, E ou até Z, né, de A a Z, só a forma X, ou X, Y, Z no máximo, né? Mas enfim, essa foi a reflexão que a gente fez na aula 2, tá certo? Na aula 3, eu fiz ali no começo da aula a resposta a alguns comentários. Eu hoje vou fazer uma resposta a um comentário que foi feito pelo irmão Valadares no nosso grupo de WhatsApp. Essa resposta está atrasada, mas eu inclusive mencionei, eu encontrei já com o irmão Valadares depois desse comentário que ele fez lá, e eu pedi desculpas a ele pelo fato de eu não ter respondido lá mesmo no grupo, mas vou responder hoje. Está aqui a mensagem do irmão, está aqui, ó. Bom dia, tem tempo, quer dizer, não tem muito tempo, não, foi no dia 22 de maio, alguns dias atrás, né? Hoje é 4 de junho, então tem alguns dias. Então ele disse o seguinte: bom dia, irmãos, aula esclarecedora. Qual aula que foi? Foi a 16, foi a penúltima, né? Aula esclarecedora, gostei muito. Marlon, está para ser aprovada a educação domiciliar. Não se sabe ainda como será isso. De qualquer forma, esse tipo de educação pode reverter esse quadro educacional. Quer dizer, ele pergunta: de qualquer forma, esse tipo de educação pode reverter esse quadro educacional atual? Já há resistência porque há entendimento de que pais não estariam preparados ou não teriam tempo para fazer isso. Vamos lá, então vamos responder a pergunta. Bem, quando ele escreveu, eu não me lembro se depois que ele escreveu já foi aprovada na Câmara dos Deputados. Mas foi aprovada, ele colocou que está para ser aprovada, foi aprovada na Câmara dos Deputados. Deixa eu só fazer um comentário breve sobre isso aqui. A educação domiciliar no Brasil nunca foi proibida, nunca foi ilegal. A questão é que a Constituição brasileira permite dar aos pais, às famílias, o direito de educar os seus filhos da maneira que a família desejar, certo? Portanto, nesse sentido, a educação domiciliar não era ilegal, nunca foi ilegal. Qual é o problema, afinal de contas? O problema é que, apesar de não ser ilegal e apesar de ser constitucionalmente legal, não havia uma legislação específica para que as famílias utilizassem ou fizessem, né, a educação domiciliar de uma forma aceitável pelo Estado, vamos colocar assim. Né? O Estado não tinha uma legislação específica, os estados independentes não tinham legislação específica e a própria União também não tinha legislação, não tem até hoje, legislação específica para regulamentar a educação domiciliar. Bem, então, o que significa dizer o quê? Que uma família que escolher fazer educação domiciliar não estará incorrendo num crime ou em nada ilegal do ponto de vista constitucional. No entanto, ela não poderá apresentar para o Estado, para a União, ela não poderá apresentar para o Estado ou para a União uma conduta dentro de uma legislação específica, porque essa legislação específica não existe. Então, é como se o Estado nunca pudesse. Olha só que interessante isso. Você lembra da Uber, quando a Uber chegou no Brasil? Eu gosto de falar a Uber, tem gente que fala o Uber, né? Quando a Uber chegou no Brasil, não havia uma legislação específica sobre esse tipo de transporte privado, né? Qual é o problema disso para o governo? O problema é que o governo não pode interferir. O governo não pode interferir, o governo não pode cobrar imposto. Então, por exemplo, se houver uma situação em que um passageiro lá processe a Uber porque o motorista estava com os vidros abertos e não ligou o ar-condicionado. Ou então o contrário, estava com os vidros fechados e não ligou o ar-condicionado, certo? Como que o Estado poderá avaliar esse processo? Como que o Estado poderá processar a Uber? Ou como que o Estado poderá negar esse processo ou esse pedido do cliente, né? Não poderá. Por quê? Porque não há legislação. Então esse é o problema. O problema não é que é ilegal e o problema não é que o Estado detesta a educação cristã clássica, desculpa, a educação domiciliar. Se bem que o Estado não existe, né? A gente fala Estado, mas ele não existe. O Estado é composto por pessoas, no nosso caso específico do Brasil, por políticos eleitos, e aí sim, esses políticos têm ideologias e percepções de mundo que indicam que eles odeiam a educação domiciliar. Por exemplo, o candidato aí, o pré-candidato aí à presidência da República, o Ciro Gomes, que numa entrevista disse que vai mandar prender quem fizer educação domiciliar. É claro que ele falou aquilo no calor do momento, porque ele sempre fala quase tudo no calor do momento,
ele não poderia, ninguém poderia mandar prender ninguém que opta pela educação domiciliar. Tanto é que nunca ninguém foi preso por isso. O que acontece são ameaças, né, daqueles órgãos que eu esqueci o nome agora, os órgãos que tratam do cuidado de crianças, né, é, que, que, que ameaçam tirar a guarda da criança, né, a guarda que os pais têm da criança, das crianças, dos filhos, né, e coisas semelhantes. Mas, então assim, não é que o Estado odeia a educação domiciliar. O Ciro Gomes pode odiar, né, e o partido dele, a ideologia dele. Mas é interessante lembrar também aqui que existem muitos políticos de esquerda que não são contra a educação domiciliar, tá? Então, assim, a educação domiciliar não é algo que é odiado porque de uma ideologia política específica. A educação domiciliar não é de direita. A educação domiciliar não é conservadora. Há uma coincidência em que famílias conservadoras, né, famílias de direita, famílias conservadoras, preferem algumas famílias dão preferência à educação domiciliar, mas não é o caso de dizer que a educação domiciliar é eminentemente conservadora ou de direita, ou até mesmo cristã, né? Há famílias que não são cristãs que fazem educação domiciliar. Então, só para ficar claro que nunca foi ilegal, mas não havia uma legislação. Então, essa aprovação na Câmara é a aprovação exatamente de uma legislação específica que tratará desse assunto quando o Estado tiver que intervir, certo? Como no caso da Uber lá que eu falei agora há pouco, se o Estado precisasse intervir, ele não poderia usar um critério, porque não havia o critério. Então essa aqui é a questão. Bem, então para responder a primeira parte da pergunta aqui, né, foi aprovado então na Câmara dos Deputados e agora segue para o Senado para ser aprovado, né? Bem, então essa é a primeira observação aqui. Então aí a pergunta que ele faz é, de qualquer forma, esse tipo de educação, ou seja, a educação domiciliar, esse tipo de educação pode reverter, eu estou com o celular aqui, pode reverter esse quadro educacional atual? Então, aí que está. Essa é uma pergunta pessoal, e obviamente ele está fazendo a pergunta para mim, né? E eu estou respondendo baseado naquilo que eu acredito. Eu acredito que a educação precisa ser bíblica e ponto final, assim. Eu sou cristão, os meus filhos são cristãos, nós criamos nossos filhos segundo, segundo princípios bíblicos. Então eu acredito como educador, como pai, como cristão, como discípulo de Cristo, eu acredito que a educação tem que ser bíblica e ponto final. Se você me perguntar assim, tá, mas e matemática, por exemplo? Não tem como ensinar matemática biblicamente, né? Talvez você me pergunte isso. Não apenas tem, como deve ser ensinado biblicamente. Inclusive tem um livro que eu já mencionei aqui no curso, que eu vou mostrar aqui de novo agora, que chama Redimindo a Matemática, do Vern Poitras. Redimindo a Matemática, do Vern Poitras. Aliás, vou até colocar essa página aqui, porque ela mostra alguns livros do Poitras aqui. Ó, o Poitras tem Redimindo a Matemática, Redimindo a Filosofia, Redimindo a Ciência, ele tem Redimindo a História, em inglês não está traduzido ainda, Redimindo a História, e tem também Redimindo a Sociologia. Então, vamos lá, para eu responder a pergunta. Eu acredito que a educação deva ser baseada nas escrituras. Esse é um ponto. Os conteúdos devem ser abordados a partir de uma cosmovisão bíblica. Porque, pessoal, olha só o que acontece. 1 mais 1 ser igual a 2 é um fato independente de religião. Na verdade, não é, mas eu vou iniciar por aqui. O fato de 1 mais 1 ser igual a 2 é um fato da realidade, e a realidade pertence e foi criada por Deus. Nós que somos pecadores, nós não alteramos a realidade, nós só erramos o alvo, que é obedecer a Deus, adorar Deus, conhecê-lo, amá-lo, servir a Ele e ao seu reino. O pecado não alterou a realidade. O pecado alterou a nossa ação diante da realidade, né? Se o pecado tivesse mudado a realidade, então uma pessoa, estou usando esse exemplo aqui porque eu já vi esse exemplo na internet há algum tempo atrás. Se o pecado tivesse alterado a realidade, então uma pessoa que se sente, por exemplo, como um gato, que tem uma mulher, acho que é na Suécia, se eu não me engano, acho que é na Suécia, que ela vive como se ela fosse um gato, ou uma gata, na verdade, né?
Porque ela simplesmente não se. Ela acredita que ela é um gato preso no corpo de um ser humano. Então ela não tem como alterar o seu corpo, pelo menos não completamente. Então ela vai continuar vivendo presa no corpo de um ser humano, mas ela se sente um gato, certo? Se o pecado tivesse alterado a realidade, então essa mudança seria feita. Porque a realidade daquela pessoa é que ela é uma pessoa. Ela pode se sentir como um gato, mas ela não virou um gato. Ela pode até fazer algumas coisas que o gato faz, e ela realmente faz. Eu vi a reportagem na época, ela faz algumas coisas que o gato faz, mas ela não é um gato. Se o pecado tivesse alterado a realidade, talvez ela pudesse ter alterado essa realidade e virado realmente um gato, né? O que aconteceu com o pecado é que alterou a percepção da realidade, alterou a forma como a gente age diante da realidade e assim por diante. Então, vamos lá. Educação tem que ser bíblica, tem que ser baseada nas escrituras. Matemática, física, ciências em geral, língua, linguagem, então nem se fala. Tá. Então, voltando à pergunta aqui, parece que eu estou enrolando, mas eu estou tentando contextualizar. De qualquer forma, esse tipo de educação pode reverter esse quadro educacional atual? Então vamos lá. A educação domiciliar, que é feita baseada nas escrituras, sim, ela pode alterar esse quadro atual. Mas a educação bíblica, baseada nas escrituras feitas numa escola, também pode alterar esse quadro. Então a questão é, famílias que fazem educação domiciliar não necessariamente rejeitam a escola ou a instituição chamada escola. Talvez sim, talvez não. Famílias que escolhem educação domiciliar são famílias que resolveram assumir o controle do currículo que é dado para os seus filhos. O currículo e o método. Né? O currículo e o modo. Um engano que as pessoas têm e que os inimigos da educação domiciliar tentam divulgar, e é um engano, é uma mentira, é de que não existe socialização na educação domiciliar. Existe socialização na educação domiciliar, sim, e inclusive no caso de uma família cristã, a socialização é tão boa quanto qualquer outra. Aliás, deixa eu até corrigir isso, é melhor do que qualquer outra. Porque eu prefiro que os meus filhos tenham um relacionamento com pessoas. Eu prefiro que os meus filhos tenham relacionamentos edificadores do que destruidores, destrutivos. Né? E é claro que eu também não estou dizendo que um relacionamento dentro da igreja seja perfeito, mas eu estou dizendo que é melhor. A gente nunca pode dizer que a igreja é perfeita, mas a gente sempre vai ter que dizer que a igreja é melhor, ou deveria ser melhor do que os relacionamentos do mundo. Vamos pensar no julgo desigual, por exemplo. Se Deus diz que o homem não pode se casar, o homem cristão, discípulo de Cristo, não deve se casar com uma mulher que não é cristã, e o contrário também, então os relacionamentos deveriam ser, os relacionamentos mais importantes da sua vida deveriam ser com pessoas que também são discípulos de Cristo. É claro que para que o evangelismo ocorra, você precisará, obviamente, se relacionar com outras pessoas que não são cristãs. Mas isso não quer dizer que você vai se relacionar apenas com elas. Né? Então, continuo aqui na tentativa de responder. Então, para responder a pergunta, sim, a educação domiciliar vai resolver o problema da educação atual, mas não porque ela é a educação domiciliar. Por exemplo, se você tem um currículo X, vamos pegar o currículo do Trivium, então. Se você traz os seus filhos para casa e você inicia com eles a educação domiciliar e você utiliza o Trivium, vamos supor, vou até dar um exemplo aqui para você. Ó. Esse livro aqui, eu acho que esse livro aqui, ele é o melhor método para a educação domiciliar que existe. Certo? Há outros, por exemplo, o método da Charlotte Mason, por exemplo, que é ótimo também. Eu prefiro esse aqui, mas é uma questão de preferência. Eu sinceramente não acredito que os dois métodos sejam tão diferentes que um seja melhor, muito melhor que o outro. Aliás, tem até um texto da própria Susan Bauer no site dela que compara a educação que ela propõe, que é a educação baseada no Trivium, com a educação da Charlotte Mason, e você vai ver que ela apresenta as duas como muito parecidas. Então vamos lá. Se uma família pega esse livro, que ele é enorme, esse livro, ele tem, sei lá, 1000 páginas, pelo menos 900 ele tem. Deixa eu ver aqui só por curiosidade. Tem 900 páginas. E ele é um currículo completo. Aliás, essa edição aqui é a primeira, mas existe já acho que essa edição é a segunda. Existe uma terceira edição. Existe uma terceira edição que inclusive comprei agora há pouco tempo. Essa aqui é a primeira. Existe uma terceira já. Saiu agora esse ano, 2022 ou 2021. Já comprei. Não físico, mas
Existe uma terceira edição que é mais completo. Se uma família adotar esse método aqui numa educação domiciliar, aí a resposta é sim para a pergunta do irmão Valadares aqui. Sim, resolveu o problema da educação atual. Sim, resolveu. Certo? E o que aconteceria então, portanto, se eu adotasse esse currículo e esse método aqui numa escola? Será que não resolveria então o problema da educação atual? Sim, resolveria. Então a pergunta é difícil de responder. A pergunta é sim e não. Porque é difícil responder por causa dessa ideia de sim e não. Mas dá para explicar os dois. Sim, resolveria. Mas não pela reeducação domiciliar por si só. Resolveria caso essa educação domiciliar fosse biblicamente orientada. Aí sim resolveria. E aliás, uma coisa que eu quero sempre lembrar, tá? Eu sou professor de escola há muitos anos, eu não tenho nada contra a escola como tal. O único problema da educação para mim, pessoal, o único, só um, tá? No caso do Brasil, o único problema da educação para mim é que os currículos, o currículo das escolas no Brasil é um só. E que o MEC não autoriza que outras instituições, por exemplo, a igreja, usem os seus currículos na escola e recebam a chancela do MEC. Então, por exemplo, se eu apresentasse esse método aqui, esse currículo, esse currículo e esse método, para o MEC e dissesse, claro que esse currículo aqui não tem língua portuguesa, tá? Mas tem língua inglesa e a gente pode fazer as adaptações para a língua portuguesa aqui. Se eu apresento esse método aqui, esse currículo para o MEC, e o MEC avalia, e o MEC chancela esse método, ou seja, se ele fala assim, ó, tudo bem, está aprovado, está autorizado pelo MEC, vai lá e segue lá com a sua escola. Aí a educação brasileira tinha sido resolvida. Então, olha só para mim como é que é fácil. Se você falar assim, professor, quais são os problemas da educação brasileira? Ah, tá, me dá um tempo de um mês que eu vou fazer uma lista com 1000 problemas e te entrego daqui a um mês. Beleza. Aí quando eu te entregasse a lista com 1000 problemas, você me perguntaria, e aí, como é que faz para resolver então? Bem, vamos lá, resolver um por um desses 1000 problemas, certo? Vamos levar 20 anos. Não é assim que eu penso da educação. O que eu penso da educação é, a educação brasileira hoje tem apenas um problema que causa praticamente todos os outros. E o problema é que nós temos apenas um currículo credenciado pelo MEC. E não apenas isso. O problema também não é só esse. O problema é que o MEC não permite que outras escolas existam sem que eles aprovem, sem que eles autorizem. Porque se eu abrisse uma escola na minha esquina aqui, que inclusive é um sonho meu, um projeto, um plano. Se eu abrisse uma escola na minha esquina aqui, e eu jamais fosse ao MEC para nada, nunca fosse ao MEC para entregar nenhum documento, nunca fosse pedir nenhuma lista de documentos, não me interessasse pelo MEC de forma nenhuma, e eu conseguisse alunos, vamos supor que eu tivesse uma turma para cada série do ensino básico, sabe qual é o problema? O problema é que esse aluno, quando termina essa escola, ele não poderá fazer um vestibular, ele não poderá fazer um concurso. Por que não? Porque o diploma dele de ensino básico, de ensino básico, não seria reconhecido pelo MEC. Então tá aí, ó, se você quer saber qual é o único problema da educação brasileira que me interessa, é esse. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque se esse problema fosse resolvido hoje, se nós tivéssemos, por exemplo, um deputado que escrevesse um projeto de lei dizendo que o MEC não vai mais centralizar o credenciamento de educação no Brasil. Se essa lei fosse aprovada, eu não acredito que uma lei como essa seria aprovada, nem na Câmara e nem no Senado. Mas vamos supor que essa lei fosse aprovada na Câmara, no Senado e fosse aprovada pelo presidente do Brasil, certo? Vamos supor que isso acontecesse hoje e que a partir do ano de 2023, o ano que vem, a partir de janeiro de 2023, qualquer escola poderá funcionar com o seu currículo próprio. Aliás, vamos até pensar numa coisa interessante. Vamos supor que o MEC também tivesse que credenciar essas escolas, mas que essas escolas pudessem apresentar um currículo que não fosse o currículo do MEC, a BNCC, e que o MEC pediria lá, por exemplo, 6 meses para avaliar esse currículo, certo? E vamos supor então que eu apresentasse esse currículo aqui para o MEC, certo? E o MEC, 6 meses depois, me devolvesse uma chancela. Tá aqui, ó, tá aprovado, pode ir lá e atuar, né, na educação em cima desse método, desse currículo. Pronto, estaria resolvido o problema da educação no Brasil. Melhor ainda seria se eu não tivesse que ter autorização do MEC. Melhor ainda seria se eu abrisse uma escola com o currículo do Trivium, certo? E
Se o aluno, o egresso dessa escola, saísse de lá com um diploma, então eu pegaria lá um diploma, entregaria para ele um papel lá que seria um diploma, e se ele fosse fazer o vestibular em qualquer faculdade privada ou pública do Brasil, e essa faculdade aceitasse esse currículo, até porque, pensa bem, a faculdade aceitaria o currículo analisando também o currículo, desculpa, aceitaria o diploma analisando também o currículo, certo? É claro que se você tivesse, vamos supor, por exemplo, que você tivesse uma faculdade cristã que pegasse um currículo que fosse ateísta, por exemplo, um currículo baseado em princípios ateístas, por exemplo. Talvez essa faculdade não aceitaria esse currículo, mas uma outra poderia aceitar. Só que o problema que acontece hoje em dia é que uma escola que não tivesse o credenciamento do MEC e um aluno, um egresso saísse de lá com um diploma de ensino médio, de ensino básico, ele não seria aceito em nenhuma faculdade brasileira. Mesmo que fosse uma escola com esse currículo e com o currículo do Trivium, com o método, desculpa, com o método do Trivium e com o currículo também do Trivium, mas bíblico, mesmo uma faculdade cristã não poderia aceitar esse diploma. Por que não? Porque ele não é chancelado pelo MEC. Então você entende que aí agora sim eu termino de responder a pergunta. Eu demorei na resposta de propósito porque eu gosto de falar sobre esse assunto. É uma aula, afinal de contas, né? Então vamos lá, a pergunta era: de qualquer forma, esse tipo de educação, a educação domiciliar, pode reverter esse quadro educacional atual? Pode, mas não porque é a educação domiciliar em si. O que reverte esse quadro não é a educação domiciliar. O que reverte esse quadro é escapar do currículo único que existe hoje. E mais uma outra coisa que eu quero deixar claro aqui. Eu sou professor e eu trabalho com esse currículo. Então a questão não é que eu estou cuspindo no prato que eu como. O problema não é esse currículo, mesmo que ele tenha problemas. Ele tem problemas. O meu currículo, o meu não, o currículo da Susan Bauer, por exemplo, que eu adotaria numa escola, também teria problemas para outras pessoas, até mesmo para mim. Você acha que eu concordo com 100% do que está nesse livro de 900 páginas? Não concordo. Então, na minha escola, eu mudaria algumas coisas nesse currículo, certo? E mesmo assim, esse currículo teria problemas. Então, o problema não é o currículo da BNCC. Não é esse o problema. Que esse currículo continuasse disponível, inclusive porque está pronto. Ele também não é tão ruim assim. Ele tem muitos problemas, mas ele não é péssimo. O problema dele é o objetivo dele. Né? O objetivo dele é criar ativistas políticos. É o criticismo que eles falam, se é que eles sabem o que significa criticar. Né? Mas enfim. Então o problema não é esse. Então, terminando essa resposta e passando para o outro aspecto aqui, não resolveria pelo fato de ser educação domiciliar, a não ser que fosse uma educação orientada pelas escrituras, uma orientação bíblica, certo? Então está respondido aí. Foi até bom ter demorado a responder, né, irmão Valadares, porque eu respondi com muito mais detalhes, né? E aí ele termina com um comentário aqui dizendo assim: já há resistência porque há entendimento de que pais não estariam preparados ou não teriam tempo para fazer isso. Então aqui vai um comentário. O comentário é o seguinte: existe uma ideia que eu acho que é errada, de que existe uma ideia que eu tenho certeza que é errada, de que só quem pode dar aula para uma pessoa é a pessoa que é formada naquela matéria, naquela disciplina, naquela área, né? Isso não é verdade por dois motivos. Primeiro, por exemplo, eu não sou formado em, mesmo quando eu não era formado em filosofia, ainda assim eu fui professor de filosofia. E qual é o julgamento sobre as minhas aulas de filosofia? É o fato de eu ter um diploma? Eu vou te dar um outro exemplo melhor ainda, melhor ainda. Eu sou formado em geografia, história, geografia, filosofia e sociologia. Sou licenciado nessas 4 disciplinas, certo? Tá. Só que o meu curso, por exemplo, de geografia, que é o mais escandaloso de todos, o meu curso de geografia, o que eu fiz, foi tão marxista, tão de esquerda, mas tão descaradamente de esquerda, que se você pega o meu currículo, se você vê o que eu aprendi, e você é cristão, você não vai me aprovar para dar aula na sua escola. Em outras palavras, o fato de eu ter sido licenciado em geografia não garante que eu seja um melhor professor de geografia, ou nem um bom professor de geografia. Então esse é um engano, de pensar que só pessoas que estudaram, que são licenciadas, que podem dar aula. Esse é um primeiro engano. O segundo problema sobre isso, essa ideia de que os pais não dão conta, é a ideia de que o pai vai fazer sozinho.
né, os pais vão fazer sozinhos. Então, senta aqui que hoje a gente vai ensinar matemática para você. Mas a gente vai ensinar matemática para você a partir do que a gente sabe. Tá, vamos supor que eles, de repente, por uma coincidência, saibam bem de matemática. Aqui em casa, por exemplo, se nós fôssemos fazer homeschooling com os nossos filhos, a gente tem aqui em casa um professor de filosofia, sociologia, história, inglês, geografia, português, e aí português envolve gramática, redação, né, literatura. Então, olha só, a gente tem aqui em casa 8 professores. Minha esposa e eu, juntos, nós somos capazes de dar aula de 8 matérias. Mas a gente não é capaz de dar aula de ciências e nem de matemática. Tá? Então, a gente não é capaz de dar aula de biologia, química, física ou matemática. A gente não é capaz, certo? Então, significa que a gente não poderia ser professor deles, a gente não poderia ter educação domiciliar aqui em casa? Negativo. Significa sim, poderia sim. Os nossos filhos teriam muita sorte de ter 2 pais em quem são agregados 8 matérias. São agregadas 8 matérias. Mas e as outras 4? Física, química, biologia e matemática, por exemplo. A gente tem, por exemplo, no currículo aqui, orientações para que o aluno. Outra coisa importante para que o aluno faça e que os pais façam juntos. E outra coisa importante sobre educação domiciliar que ninguém quer entender, por isso que tem essa ideia errada de que os pais que não são professores em determinada disciplina não são capazes de dar essa disciplina, é que é o engano, é o erro de pensar que só o professor é capaz de ensinar o aluno e que o aluno não é capaz de aprender sozinho. Eu trabalho na minha escola valoriza muito a autonomia do aluno e eu acho isso ótimo. Eu dou uma aula, por exemplo, de 60 minutos e eu oriento o meu aluno a fazer praticamente o seu autoensino, o seu autoaprendizado durante 40, talvez até 50, 45 com certeza. Os meus alunos, eles recebem uma instrução que eu dou ali na sala de aula por cerca de 15 minutos e eles, por conta própria, vão buscar o conhecimento, porque eu oriento eles o caminho para buscar o conhecimento. A cada tantas aulas, a cada 2 aulas, talvez 3 aulas, eu faço uma exposição um pouco mais detalhada do conteúdo, porque eu tenho domínio dele. Mas os meus alunos estão vendo nos livros que eu selecionei, nos vídeos que eu selecionei, eles estão produzindo conhecimento, enfim, né? Então esse é um engano que precisa ser abandonado. Os pais, então para terminar aqui o comentário, a resistência é outro problema também, que é um erro que deve ser abandonado. Essa resistência existe porque as pessoas pensam que educação domiciliar está ligada a uma ideologia. Não é verdade isso. A educação domiciliar existe. Educação domiciliar existe desde Adão e Eva. Adão e Eva não tinham ideologia, pelo menos no sentido que a gente usa hoje em dia. Como eu disse agora há pouco, a educação domiciliar não é conservadora ou de direita. Existem muitas famílias de esquerda, muitas famílias progressistas. Também a educação domiciliar não é necessariamente cristã. Existem famílias que não são cristãs que adotam a educação domiciliar. A educação domiciliar é muito mais voltada ao fato de que os filhos são orientados por aqueles que mais amam eles, por aqueles que sabem melhor, talvez, vamos dizer assim, né, o que é melhor para eles. Né? Então é isso. E essa resposta que eu dei aqui foi dentro da parte da revisão sobre a aula 3, onde eu respondi os comentários dos alunos. Nessa aula 3 também, nós falamos mais profundamente, quer dizer, nós falamos dos conceitos de grandes livros, grandes ideias e a grande conversa, e também do conceito da leitura sintópica. Tudo isso, os 3 juntos, grandes livros, grandes ideias e grande conversa, não pode ser ensinado. Eu me lembro que eu assisti agora há poucos dias essa aula de novo. A gente fala sobre essas 3 coisas juntas, né? Porque um livro, como por exemplo, deixa eu pegar aqui, eu quero pegar aqui do Agostinho, cadê o livro do Agostinho aqui? Não, vou pegar aqui do Dante. Um livro como o do Dante, por exemplo, este livro do Dante, ele te coloca dentro da grande conversa, então aqui já tem um grande livro falando sobre a grande conversa, e esse livro traz parte ou algumas das grandes ideias que formaram o pensamento ocidental. Então, essas 3 coisas são combinadas e você não poderá deixá-las separadas. Né? Então foi isso que a gente falou também na aula 3. Uma outra coisa que a gente falou na aula 3 também foi sobre a importância e a imprescindibilidade do cristão ler. É impossível que o cristão não leia, não goste de ler. Se ele não gosta de ler, tudo bem, está perdoado. Mas vou dizer igual Jesus aqui, vá e não peques mais. Ou seja,
se você não gostava de ler e se arrependeu e pediu perdão, deixe esse hábito e passe a um hábito novo de gostar de leitura. Como eu sempre disse, Deus não escolheu falar conosco de outra maneira, pelo menos mais profunda, mais completa, a não ser pela leitura. E aliás, eu até mencionei no dia lá da aula que você, usando por exemplo uma Bíblia aqui. Então, aqui nessa Bíblia, ó, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, Deus escolheu tudo que ele queria que você soubesse sobre ele. Certo? Ou, quer dizer, escolheu aqui uma grande parte do que ele queria que você. A maioria do que ele queria que você soubesse sobre ele. A outra parte que você vai aprender sobre ele é nos livros. Porque toda a verdade é a verdade de Deus. Porque a verdade é o discurso que combina com a realidade. E a realidade remete ao próprio Deus. Então, você vai conhecer sobre Deus na Bíblia. Vamos colocar uma proporção aqui exagerada, só para ficar mais fácil, mais ilustrativo. 95% do que você vai conhecer sobre Deus está na Bíblia. 5% está em qualquer outro lugar. Ou então vamos colocar melhor assim. 1% está em qualquer outro lugar. 5% está nos livros. Nos livros que foram escritos ao longo ao longo da história da criação. Livros que contêm as principais ideias do pensamento ocidental e, obviamente, livros que são verdadeiros em que sentido? No sentido de que falam verdadeiramente sobre a realidade. Aliás, você não tem como falar sobre a realidade se não for de maneira real, verdadeira, né? Quer dizer, então são livros que falam sobre a verdade. Quando Jesus diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, e aí você pensa assim, então só a Bíblia fala a verdade, porque só a Bíblia é a palavra de Deus, isso não é verdade. Sabe por que não? Porque o próprio Cristo, lembra lá em Colossenses 2:3, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo. E ele revela esse conhecimento às pessoas tal como ele deseja. Você acha que eu também não falo a verdade? Sim, eu falo, mas a verdade não vem de mim. A verdade vem do próprio Deus, de Cristo, que revela essa verdade a mim, porque ele desejou. E ele revela parcialmente a verdade para mim, parcialmente para o Miguel, meu filho, parcialmente para minha esposa, parcialmente para você que está assistindo a gente. Para todas as pessoas, Jesus revela alguma proporção de realidade, de verdade, certo? E obviamente que a Bíblia é toda a verdade, quer dizer, a Bíblia não é toda a verdade de Deus, mas a Bíblia toda é verdadeira nesse sentido. Foi aí que a gente concluiu, então, a aula 3. Eu vou encerrar essa revisão agora, porque na próxima semana, no dia 12, você terá o segundo vídeo da revisão, a parte 2 da revisão, onde nós falaremos das aulas 4 até a aula 17, tá certo? Então vamos encerrar agora com uma oração e você terá, portanto, uma nova aula na próxima, um novo vídeo na próxima aula, dia 12, com a segunda parte dessa revisão. Senhor, obrigado porque foi uma boa oportunidade agora, Senhor, rever as aulas, as 17 aulas que eu dei durante esse curso de Introdução à Educação Cristã Clássica, responder também algumas perguntas hoje, a pergunta do irmão Valadares, conversar sobre isso, relembrar, Senhor, o nosso aprendizado, falar sobre, relembrar sobre os conceitos, Pai, de educação cristã clássica, de grandes livros, grandes ideias, grande conversa, das 7 artes liberais, do Trivium, e foi muito bom, foi muito proveitoso relembrar essas 3 primeiras aulas nessa revisão de hoje, e nas próximas aulas, na próxima aula, se o Senhor permitir, se o Senhor quiser, eu hei de revisar as aulas de 4 a 17 para a gente avançar no nosso curso, que é um curso que, para mim, tem sido muito, 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 muito bom, muito bom. Eu mesmo tenho aprendido muitíssimo nas preparações sobre essas aulas e tenho percebido que o Senhor tem me revelado muito conhecimento, de todo o conhecimento que está oculto no Senhor. O Senhor tem me revelado alguma proporção, alguma parte desse conhecimento. E obrigado porque os meus alunos aqui, os nossos irmãos em Cristo, seus filhos, e o seu reino tem sido abençoado pelo Senhor através dessas aulas. Te peço que o Senhor nos dê um dia de paz, um domingo de paz, e que o Senhor receba, Senhor, os cultos que prestaremos ao Senhor logo mais. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então essa foi a nossa revisão, parte 1. Revisamos a aula 1, 2 e 3, e na próxima aula revisaremos as aulas de 4 a 17. Obrigado e até mais.